Boa tarde a todos. Nós estamos hoje lançando a campanha do Setembro Amarelo e nós vamos ter aqui um bate-papo, vamos ter os palestrantes. Então hoje nós estamos fazendo um webinar do Setembro Amarelo. Nós estamos aqui com a Maria Paulian, que ela é médica, é a coordenadora de saúde mental do município de Boa Vista, está coordenando o CAP e vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco o que é o CAP. Bom, nós estamos fazendo uma parceria entre o Conselho Regional de Enfermagem de Roraima e a Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou o Josias Neves, estou como presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Roraima. Importante ressaltar que nós temos no portal do COFEM um chat para apoio emocional e psicológico a todos os profissionais que precisam desse apoio, principalmente nesse período da pandemia. Então o COFEM lançou o chat em março e desde aí já tem diversos atendimentos. Você pode entrar lá no chat, nós vamos deixar aqui a descrição do portal para que você possa acessar. Bom, para falarmos do Setembro Amarelo, que é o mês em que foi intitulado para que a gente possa trabalhar com a prevenção do suicídio. Então a Secretaria Municipal de Saúde está com diversas ações que vocês podem acompanhar e a gente gostaria de ressaltar uma lei promulgada em 2019, que ela cria o Programa Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a Lei 13.819, e que traz algumas diretrizes a serem implementadas pelo governo federal, governo estadual e as secretarias municipais de saúde do nosso país, visando a prevenção do suicídio. Gostaria que a Maria falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o CAP, de agradecer a sua participação, agradecer essa parceria entre o Conselho e Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de dizer também que nós estamos com o chat aberto, então você pode deixar a sua pergunta e os nossos palestrantes estarão respondendo os seus questionamentos, como nós também estaremos respondendo ao seu questionamento, assim como a comissão e a organização aqui da Secretaria e do Conselho para dirimir todas as dúvidas relacionadas ao Setembro Amarelo, relacionado à legislação, relacionado aos serviços que são ofertados à nossa população do município de Boa Vista. Com a palavra, Maria. Sabe que o estresse do dia a dia, da tua rotina, do dia a dia, ela causa câmbios químicos, no encéfalo, em si, na tua mente. Então, esse acúmulo de estresse que a população já vinha sentindo anteriormente, que piorou com o isolamento social, você percebeu, você começou a olhar para dentro de si. A gente sabe que teve muito gerenciamento também de famílias, muita gente não convivia e começou a conviver. A gente ligava para algumas pessoas e liga também para meu marido, liga para minha irmã. Então, de uma ligação surgia 10. Então, essa coisa foram muitas experiências bonitas dentro do PAC. Do PAC Covid. Então é isso que a gente queria passar, que vocês não estão sozinhos nesse momento, A gente talvez não estamos perto, Às vezes a gente não tem aquela consulta presencial, mas a gente tem a consulta por telefone. A gente sabe que em tudo na vida a gente precisa se adaptar, E o ser humano, a gente tem, graças a Deus, essa capacidade vinda de adaptação. Então, esse processo de adaptação que ainda estamos vivendo, é importante. Você se adequar e você perceber como é que está o seu meio, como eu fiquei após essa pandemia, como eu estou cuidando da minha saúde mental durante a pandemia, qual foi as lesões emocionais que ficaram em mim após a pandemia, como é que eu estou cuidando dessas feridas. Então tudo isso é bem importante a gente refletir sobre isso. E às vezes, como você falou, meu amigo está isolado, eu estou me sentindo bem, mas às vezes eu não estou dormindo bem. Eu tenho alguns pensamentos que eles acabam voltando todo o tempo, na minha cabeça, que eu não consigo gerenciar. Então, quando realmente eu tenho que procurar ajuda, Então, a gente, como atenção primária de saúde, a gente tenta trabalhar essa questão da prevenção. Por isso que o nosso tema desse ano é promover a saúde mental, para que as pessoas não adoeçam, evitando assim a consequência do suicídio. Então, promover, olhar no momento certo, intervir, para que que as pessoas não possam adoecer e a gente não tenha a consequência do suicídio. Perfeito. Bom, o papo tá bom, ótimo, mas nós queremos chamar um time de peso, que são os nossos palestrantes, que vão trazer aqui uma abordagem no que Maria colocou, que é o tema central, é prevenção. Vamos agir na prevenção.
Então, para encabeçar esse time, eu convido o Dr. Wagner Costa, que é psicólogo, é mestre em Ciências da Saúde, e a palestra dele vai ser Psicologia Positiva. Então, o Wagner vai nos ensinar a psicologia positiva para que a gente possa superar as dificuldades aí do nosso dia a dia. Na sequência, nós teremos a doutora Tainá Sabino, ela que é terapeuta ocupacional e vai trazer o tema de autocuidado, cuidar de você mesmo, né? E principalmente da minha saúde mental. Então, a Tainá vai nos ensinar e nós vamos estar acompanhando. E para encerrar o ciclo de palestra, nós teremos a doutora Lidiane Almeida, que é psicóloga, e vai estar trazendo o tema preconceito em falar da saúde mental. Preconceito em falar da saúde mental. Nós não podemos esconder, nós não podemos deixar de falar. Nós temos sim que falar e, mais do que falar, procurar ajuda. Então, com vocês agora o nosso time de palestrantes. Não esqueça de deixar aqui no chat a sua pergunta, a sua sugestão, a sua contribuição. Vamos todos assistir essas palestras. Bom dia, eu sou Wagner Costa e vou conversar com vocês sobre Setembro Amarelo. A ideia básica é nós falarmos de psicologia positiva, uma abordagem nova que vem surgindo dentro da psicologia, buscando ver a psicologia como uma visão diferente de saúde, que é a visão da Organização Mundial de Saúde, aquela ideia de que saúde é o completo bem-estar físico, social e mental. Porém, pensando na prevenção. Vocês vão me ver aqui fazendo algumas olhares diferentes, porque hora eu vou olhar para a câmera e hora eu vou olhar para o computador, porque eu tenho que passar os slides. Então, vocês me acompanhem aí. Primeiramente, por que psicologia positiva? E por que ciência da felicidade? Psicologia positiva é uma abordagem nova que vem surgindo, onde busca-se trabalhar a ideia de como conseguir a felicidade nas nossas vidas. E aí, no decorrer aqui da nossa apresentação, vocês vão poder compreender melhor isso que eu estou falando, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês era que vocês pensem nessa ideia de que não devem acreditar em tudo que eu falo. Então, a frase aí diz: não acredite em nada do que eles disser, experimente e aprenda por si mesmo. Minhas experiências são pessoais, particulares e intransferíveis. Por que eu digo isso? Porque eu estou falando de mim, do meu ponto de vista, de onde eu estou com minha experiência. Nem sempre o que eu falar aqui vai servir especificamente para você. Então, quando a gente pensa em felicidade, é muito comum as pessoas se questionarem: é possível ser feliz? Então pense aí na sua mente, é possível ser feliz? Claro que todo mundo vai dizer que é possível ser feliz, mas muita gente vai pensar que não consegue achar a felicidade. E a outra pergunta é: o que você acha que o tornaria mais feliz? Eu queria que nesse momento vocês gastassem aí alguns segundos para pensar assim: 3 coisas que me fariam mais feliz. Me coloquem aí, parem e pense onde você estiver e questione 3 coisas que me poderiam aumentar a felicidade. Façam a lista. 3 coisas. Pense aí rapidinho. A, B e C. 1, 2, 3. E a partir disso, nós podemos ter uma conversa muito mais detalhada sobre essa questão da felicidade. Por que eu digo isso? Porque a grande pergunta é: o que é felicidade? Gente, felicidade é subjetivo. Felicidade é algo que, de alguma forma, ela não está em alguma coisa. E na maioria das vezes as pessoas procuram felicidade naquilo que está fora dela. Felicidade é bem-estar subjetivo, portanto, está dentro de você, principalmente naquilo que você pensa a respeito da vida. Preste só atenção, olha o que diz Tales de Mileto: é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Então ele estava falando que felicidade seria saúde física, mas também uma saúde emocional, uma saúde mental bem trabalhada, que não é diferente do nosso conceito atual de saúde. Olha o que diz Sócrates:
uma vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. Ou seja, quem pensa na felicidade precisa constantemente trabalhar essa ideia de forma que você esteja sempre no processo de ser feliz. E nesse processo de ser feliz, muitas vezes nós teremos assim algumas dificuldades. Por quê? Porque é preciso trabalhar a sua mente. Então vamos em frente nos conceitos de felicidade. Platão dizia que a função da alma é ser virtuosa e justa. Exercendo a virtude e a justiça se obtém a felicidade. Platão era muito claro nessa afirmativa, porque ele deixa muito óbvio para nós que é exercer a virtude, é fazer a coisa certa, é ser ético, é viver a vida de forma consciente. Coisa que tem muita gente que não está fazendo nesse momento da vida. E aí vem a grande questão que a psicologia positiva nos coloca, que é uma fórmula da felicidade. Lembra que eu perguntei a você de que forma você constrói sua felicidade? Diga 3 coisas. Essas 3 coisas, elas precisam ser escolhas. Por quê? Para a psicologia positiva, felicidade tem a ver com a genética, que é o G da nossa fórmula. 50% da felicidade tem a ver com a sua genética. 10% da felicidade tem a ver com as circunstâncias da vida. 40% da felicidade tem a ver com as atividades, ou seja, com as coisas que você faz, com as escolhas que você faz no seu dia a dia. Então, observando essa fórmula, o que se percebe? Vocês podem lembrar do que vocês disseram que seria a construção da felicidade de vocês? A maioria das pessoas escolhe coisas que o tornariam feliz, que estão relacionadas com a letra C da nossa fórmula, que são as circunstâncias. O que são as circunstâncias? Ter dinheiro, ter saúde física, ser casado, ter namorado, ter namorada, viajar, tirar férias, ter um curso superior, ter um carro novo, ter um telefone novo. Essas coisas não dão felicidade, essas coisas te dão uma sensação de bem-estar subjetivo, temporário. O que vai construir uma felicidade mais duradoura são as escolhas que você faz na vida. Quando você faz a escolha de eu vou fazer atividade física regularmente, isso vai te trazer felicidade. Porque a escolha vai te manter constante nesse processo e automaticamente a saúde virá. Quando você faz a escolha de ser uma pessoa grata à vida, essa escolha vai mudar teu sentimento em relação aos outros. Isso sim vai te trazer felicidade. Então pensem que nesse processo, para a psicologia positiva, felicidade tem muito mais a ver com escolhas do que com as coisas que nós temos disponíveis na nossa vida. Vejam aí esse gráfico, que é a representação da nossa fórmula de uma maneira mais trabalhada. 50% da felicidade é genético. Você às vezes nasceu com uma característica um pouco depressiva, porque seu pai e sua mãe tinham depressão. Você nasceu com a característica ansiosa, porque seu pai, sua mãe ou algum parente seu tinha característica de ansiedade. Porém, as circunstâncias da sua vida, que é onde a maioria das pessoas buscam felicidade, só é 10%, gente. Só 10% tem a ver com a felicidade. As grandes questões, os outros 40%, são as ações intencionais, as escolhas que eu faço. Então é exatamente isso que nós precisamos pensar. Eu estou fazendo escolhas que me tragam felicidade? Porque hoje, no Setembro Amarelo, quando nós falamos de suicídio, e o slogan da campanha desse ano é preciso agir, o que é que nós estamos fazendo para construir a nossa felicidade? Muitos de nós que estamos conversando hoje não estamos pensando em suicídio, nem temos ideias suicidas. Mas vocês sabem que as pesquisas mostram que 17% da população, em algum momento da vida, vai ter ou vai vivenciar problemas que poderão lhe fazer pensar no suicídio. Não como uma opção que você pense em suicídio, mas como é que eu posso encerrar essa dor? Muitas pessoas que se matam, elas não querem morrer, elas querem encerrar a dor. Então nós precisamos pensar onde é que nós estamos colocando a busca da nossa felicidade.
porque essa busca da felicidade é muito importante. Modernamente, a professora Sonja da Universidade da Califórnia diz que felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Observa que o que a professora Sonja está falando é algo diferente daquilo que muitas vezes as pessoas pensam. Felicidade é a experiência de contentamento, ou seja, são pequenos momentos. Nesse momento você está me assistindo, você pode estar feliz nesse momento. Isso é felicidade. Felicidade não é algo a ser alcançado, felicidade é algo a ser vivido, com a sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Quem dá sentido à sua vida é você, através das escolhas que faz, através dos pensamentos que cultiva. Isso daí é extremamente importante para todos nós. E aí, nós podemos perceber, existe um processo para você se tornar feliz. Como é esse processo? O professor Martin Seligman cunhou esse termo PERMA. Qual é a ideia? PERMA é as iniciais, né, de algumas ações. Primeiro, emoções positivas. Eu preciso viver emoções positivas no meu dia a dia. A partir do momento que eu vivo emoções positivas, isso aumenta a minha felicidade. Uma outra coisa importante é você pensar no engajamento, que é essa capacidade de permanecer atento, consciente, compenetrado com a atividade ou ação que estiver executando. É importante você se engajar numa tarefa grande, salvar o Rio Branco, salvar a natureza, plantar árvores. Quando você faz esse tipo de atividade, você se sente conectado, você entra em flow. Flow é um conceito que diz que você entrou numa corrente e basta você relaxar que a vida passa. Muitas vezes você tem essa sensação, que é a sensação de felicidade. Terceira coisa que se coloca são os relacionamentos. Gente, as pesquisas têm demonstrado consistentemente que uma das coisas mais importantes para a nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar são as relações que nós cultivamos. Que tipo de relações você cultiva no seu dia a dia? Essas relações é que definem como você se sente ou se sentirá no futuro. Existe pesquisa, e tem uma pesquisa de Harvard, que mostra que ao final da vida, o que definiu a qualidade da vida das pessoas é o tipo de relacionamento que ela cultivou ao longo da sua vida. Então é muito importante pensar nos relacionamentos. Depois vem o sentido da vida, é o uso das virtudes por um sentido maior, agir em prol de um significado, um sentido de valores. O que significa isso? É você ter sentido, ter valores importantes. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Eu tenho que pensar nessas relações, no meu engajamento, nas minhas emoções positivas e dar sentido para a minha vida. Eu preciso acreditar que a minha vida faz sentido. Hoje é muito importante pensarmos nisso. Por isso que a psicologia positiva coloca que você precisa ter otimismo. Hoje a palavra otimismo, a psicologia se apropria dela para dizer que a sua vida só tem sentido se você se torna otimista. E, por último, vem a questão das realizações. Analisar cada detalhe do que foi alcançado e visualizar o que tornou-se possível, contentando-se com gratidão para com os outros. Em outras palavras, eu preciso perceber o que eu já fiz, o que eu consegui alcançar e ser grato para a vida. A partir do momento que eu analiso minhas realizações de forma otimista e positiva, eu consigo viver mais esse momento da felicidade. Então, esse é o conceito da psicologia positiva quando se fala atualmente de felicidade. E nós queremos exatamente buscar essa felicidade através de ações. Não é um desejo imaginário, um desejo utópico. É um desejo real que você faz e o alcança através das ações. Lembra do que eu falei? A felicidade tem a ver com escolhas. E aí, vamos mostrar aqui para vocês de forma muito rápida um resumo do que é a psicologia positiva. Psicologia positiva se embasou na ideia de que
nós temos virtudes a serem alcançadas. Que virtudes são essas? Observe aí que tem 6 virtudes a serem alcançadas nessas etiquetinhas em vermelho: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. A partir dessas virtudes, se eu cultivar essas virtudes na minha vida, a minha felicidade virá. E aí é o desafio da psicologia positiva, porque o que se busca nesse momento? Não é tratar somente o transtorno mental, é aumentar as virtudes que eu tenho que fazem a vida valer a pena, que fazem a vida ter sentido. Lembra da definição da professora Sônia? Quando eu tenho coragem, quando eu busco a sabedoria, quando eu busco a transcendência, automaticamente a minha vida passa a fazer sentido e eu vivo mais feliz. É essa a ideia básica que se tem da felicidade. E aí, o que a psicologia positiva fez, gente? A psicologia positiva buscou, de uma forma bem prática, encontrar maneiras para você desenvolver cada uma dessas virtudes através de escolhas e atividades no seu dia a dia. Esse é o grande segredo que a psicologia positiva encontrou. Ou seja, buscar as virtudes não através de um pensamento, mas através da ação. E aí eu queria mostrar para vocês o modelo cognitivo-comportamental. O modelo cognitivo-comportamental da terapia cognitivo-comportamental, ele nos diz o seguinte, que não são os eventos externos que causam nossas emoções. O que causa nossas emoções são os pensamentos que nós temos desses eventos. Observe essa figura. E aí eu tenho o evento, eu tenho uma seta passando pela avaliação cognitiva e depois chegando na emoção. Para que eu sinta uma emoção, eu tenho que pensar. Não é você ter se atrasado para a reunião que me gerou raiva. O que me gerou raiva é aquilo que eu penso a respeito do seu atraso. Aí eu penso, ele não me valoriza, ela não me valoriza, ela não está nem aí para a nossa reunião. E eu fico chateado. E essa chateação gera o meu comportamento, gera minha cara feia, gera minhas reações de indignação, que muitas vezes geram muitas confusões nas nossas vidas. Observe que esse modelo ele se encaixa perfeitamente na ideia da psicologia positiva, porque a minha felicidade, as minhas emoções positivas, elas são decorrências das escolhas de pensamento que eu faço. Em outras palavras, é muito melhor ser otimista na vida. Cultivar o otimismo faz bem para a saúde mental. E, praticamente, isso está no nosso dia a dia. Voltando agora aqui para falar da questão do suicídio. Observem esse quadro que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde. Deixa eu colocá-lo aqui de uma forma melhor. O que a Organização Mundial de Saúde diz? Que para combater suicídio, eu primeiro tenho que vigiar qual é o problema. Suicídio. Identificar fatores de risco. Quais são os fatores de risco? O que está levando as pessoas a cometerem suicídio? E depois eu vou desenvolver e avaliar uma intervenção. Vou fazer alguma coisa e ver se funciona. Se funciona, o que eu faço? Eu faço uma implementação. Eu transformo essa ação em políticas públicas. Observe, então, que nós já temos um meio de tratarmos e de lidarmos com o suicídio. Porém, no Brasil, pouco se faz em relação a isso. Nós não temos sequer uma campanha onde as pessoas conversem sobre o tema. Você lembra quando queriam que nós usássemos o cinto de segurança? Para onde você virava o rosto tinha uma placa, tinha um programa de televisão, tinha uma propaganda no rádio. Você lembra quando queriam diminuir o tabagismo? Para onde você se virava, existia uma referência a isso. O que você vê sobre suicídio? Só no Setembro Amarelo e muita gente dizendo, ei, falar sobre suicídio gera suicídio. Gente, isso é mito. Lembra da frase? Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos.
Então é preciso que a gente desperte para essa realidade e comece a fazer alguma coisa prática. Eu coloquei aqui esse desenho, ele não é muito claro, porque eu tirei de um livro da Organização Mundial de Saúde e ele está aqui em espanhol. Mas só para chamar a nossa atenção e dizer para nós que nós já temos uma ideia de o que gera suicídio e como combater o suicídio. Na parte vermelha é o que gera e na parte laranjada, amarela é o que pode ser feito para combater. Observem que tem uma coisa aí muito importante, porque ele diz assim, o que pode ser causas de suicídio? No vermelho, sistema de saúde, a sociedade, a comunidade, os relacionamentos e questões individuais. Observem, sistema de saúde, é preciso ter acesso ao tratamento de saúde mental. Aí eu pergunto para vocês, quantos psiquiatras tem em Boa Vista? Qual é o valor que se dá para a psicologia nos dias atuais? Quase zero. Esse é um assunto a ser debatido. As questões individuais, a juventude, ela por si só, ela se torna frágil em relação ao suicídio. Então é preciso olhar bem esse quadro para nós trabalharmos a prevenção. Mas é importante pensar que hoje nós temos muitos autores estudando a questão da felicidade. Uma das questões da prevenção certamente passa pelas escolhas que fazemos. Esses autores que estão aí na tela, eu os coloquei só para chamar a atenção de vocês. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, o criador da psicologia positiva. Sonja, que eu não sei pronunciar o nome, da Universidade da Califórnia, que ela fala da ciência da felicidade. O Mihaly, que eu também não sei pronunciar o sobrenome, da Universidade de Chicago. A Tamara Russell, que é do King's College de Londres, ela trabalha muito a questão da psicologia positiva e dos movimentos como criadores de consciência. Ela trabalha até com Tai Chi Chuan. Tal Ben-Shahar, que é da Universidade de Harvard, que também vem trabalhando muito com essa ideia da psicologia positiva. Shaul Ashore, que é outro psicólogo que trabalha algumas questões importantes. E esse Robert Waldner, da Universidade de Harvard, recentemente ele publicou um vídeo no YouTube, ele participou de uma reunião do TED, onde ele mostra como os relacionamentos são importantes para a nossa vida. E aí, gente, para concluir nossa fala, eu lembraria a todos vocês que o otimismo e a esperança aumentam a resistência à depressão que se segue a acontecimentos ruins, melhora o desempenho profissional, especialmente em tarefas difíceis, e também melhora a saúde física. Ou seja, essa fala, que é uma fala do Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, ele deixa claro que é preciso ter otimismo, é preciso ter esperança, é preciso acreditar no futuro, porque senão você tende à depressão. As principais características das pessoas deprimidas, e a depressão é uma das grandes causadoras de suicídio, as características são falta de confiança em si mesmo, ou seja, baixa autoestima, visão negativa do seu momento presente, eu não confio em ninguém, falta de apoio social, então visão negativa do momento presente e, por último, visão negativa do futuro. Essas três coisas, elas marcam quem está sofrendo psiquicamente. E eu diria para vocês, pensem nisso, pense agora, porque isso é um assunto extremamente importante, é um assunto delicado, onde todos nós precisamos nos envolver. A felicidade é uma construção diária. O Setembro Amarelo precisa também ser uma construção diária. Nós precisamos encontrar motivos para a nossa felicidade. Ao terminar essa fala, faça uma lista. 3 coisas, escolhas que você pode fazer na sua vida. 3 escolhas que você pode fazer que vão mudar sua vida permanentemente. Não é aquilo que você faz de vez em quando, é aquilo que você vai fazer sempre. Atividade física, estudar, manter bons relacionamentos. 3 coisas importantes
que você pode incluir na sua vida e automaticamente transformar a sua vida e sair do grupo que pode ser um grupo de risco para o suicídio. E eu diria para vocês uma coisa que é muito importante. Pense nisso, pense agora, porque falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Eu deixo aqui para vocês essas reflexões e pensaria exatamente nessa ideia de que é importante buscarmos uma boa saúde mental. Muito obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Tayana Sabino, sou terapeuta ocupacional e psicoterapeuta breve neurointegrativa. Trabalho na saúde mental municipal há 7 anos, no CAPES 2, e nesse mês de setembro eu vim aqui falar um pouquinho sobre autocuidado, sobre que estratégias nós podemos usar para cuidar da nossa saúde mental, para valorizar a nossa vida, o nosso tempo e, com isso, prevenir o suicídio, que é o objetivo dessa campanha, né? Evitar que vidas se percam pela falta de sentido e pelo adoecimento mental. Então, nesse caminho, a gente percebe fatores de risco e fatores de proteção. O que é um fator de proteção para a saúde mental? É uma vida com ocupações que sejam significativas, ocupações, atividades que façam sentido, que a gente realize por um motivo que nos cause algum bem-estar, alguma validação pessoal. Então a gente precisa não apenas ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa mente, mas ocupar com coisas, atividades que tenham sentido para nós, de acordo com nossos princípios, com os nossos valores. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de cuidado que a gente pode ter com nós mesmos, né? A começar pelos cuidados com o corpo. Falando do cuidado com o nosso corpo, a gente pode falar de vários aspectos. Um deles é a alimentação, né? A gente se alimenta de uma forma que faça sentido para a nossa vida, é a alimentação que nos dá prazer, que causa bem-estar ao nosso corpo, que está alinhada com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, é fazer essa alimentação de modo mais consciente e menos compulsivo. A alimentação está envolvida em momentos de interação social, então ela tem uma importância na nossa vida e a gente pode olhar para ela e fazer dela uma fonte de prazer e não de adoecimento. Um outro fator muito importante é a atividade física, né? O quanto é importante a gente manter o nosso corpo ativo e, de preferência, com atividades que causem prazer, atividades que tenham a ver com os nossos conceitos, com os nossos hábitos, com aquilo que nos move, com aquilo que nos movimenta, né? Então, dança, algumas pessoas gostam de atividades mais cheias de movimento, bicicleta, patins, skate. Outras pessoas já gostam de atividades um pouco mais ritmadas, mais sequenciadas, com a musculação. Então, por aí vai. Cada um escolhe aquilo que faz com que o seu corpo se movimente, causando benefícios e sensação prazerosa, né? Prazer. Outros cuidados são cuidados com a pele, cuidados com os cabelos, com as unhas, cuidado com a saúde. Então é importante a gente tirar um tempinho anualmente para avaliar a saúde como um todo, ver o estado dos nossos hormônios, ver se há alguma questão orgânica que possa causar uma alteração de humor. É importante olhar para o nosso corpo como um todo, né? E cada vez que a gente cuida da gente, a gente promove um pouco mais de sentido para a nossa vida. Então, ao longo da nossa rotina,
a gente precisa ter uns minutinhos, 5, 10, 15 minutos que seja, voltados exclusivamente para esse autocuidado em relação ao nosso corpo, ao nosso bem-estar físico, sensorial. Um outro ponto também fundamental é o cuidado com a alma, né? O cuidado com o espírito, aquilo que você acreditar. Esse fator transcendental. Ter uma fé em algo é um fator de proteção, né? Para a prevenção de suicídio. Então, ter uma boa relação com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, ter um engajamento com grupos nesse sentido, ter práticas regulares nesse sentido, ou seja, fazer suas orações, suas preces, seus pensamentos positivos, enfim, coisas que façam bem à sua alma, né? Esse aspecto imaterial, digamos assim. Um outro aspecto, né, fundamental, que eu vou me estender mais um pouquinho, é esse autocuidado em relação à saúde mental. Como que a gente pode cuidar da nossa mente? Primeiro, selecionando os conteúdos que a gente consome, né, evitando conteúdos sensacionalistas, conteúdos que despertem sentimentos de raiva, tristeza, revolta. Não é que a gente vá se alienar em relação ao mundo, mas a gente pode selecionar no máximo uma vez ao dia para entrar em contato com esse tipo de conteúdo, evitar as opções mais sensacionalistas, que fazem mais exposição de cenas ruins, de cenas que causam desespero, tristeza, aflição. Tudo isso vai minando a nossa saúde mental com o tempo. Então é selecionar isso, selecionar o conteúdo que a gente consome, escolher boas leituras, ter um hábito de leitura é muito bom para nossa mente, ter uma frequência de aprendizado. Todo mundo, de tempos em tempos, precisa aprender algo novo, fazer com que o cérebro fique ativo, que ele seja desafiado. Pode ser um novo curso, um novo idioma, aprender uma nova atividade manual, fazer uma outra formação dentro da sua linha de trabalho, um curso online ou presencial. Enfim, aprender é algo que nos move, é algo que nos tira de um estado de inércia, de impotência, que nos dá mais sentido, né? Faz com que a gente entre sempre nesse ciclo de conhecimento e de autoconhecimento. E por falar em autoconhecimento, eu vou para um ponto importante, que é a terapia, né? Fazer terapia é fundamental, né? Não precisa esperar que você chegue num ponto em que você quer desistir da sua vida, em que você pensa em tirar a sua vida, para que você busque atendimento especializado. É importante fazer terapia diante dos primeiros sinais, que são relacionamentos sempre muito difíceis, dificuldade de lidar com frustrações, sintomas físicos que te atrapalham no dia a dia, que são derivados de emoções e de situações difíceis. Então, a terapia ela vai ajudar nesse processo do autoconhecimento, da compreensão do que te leva a repetir padrões de comportamentos muitas vezes nocivos para você, e vai te ajudar a transformar isso, né, no processo de como não repetir esses mesmos erros e como sair desse estado de sofrimento, de dor. Quando a pessoa chega no ponto de pensar em suicídio, não é pelo desejo de morrer, é pelo desejo de estancar uma dor emocional muito grande. E o tratamento pode fazer isso, né? Às vezes só a terapia, às vezes é necessário também um tratamento medicamentoso. E não tem problema nenhum nisso, a gente pode associar várias formas de cuidado para melhorar a saúde
mental, física, e fazer com que essa pessoa em sofrimento consiga perceber que há sim possibilidade de viver aqui, nessa vida, uma vida menos sofrida. Esse sofrimento, essa tristeza que é momentânea, não vai durar para sempre, né? Se for feito um tratamento adequado, você consegue atravessar essa fase tão difícil. E então é um dos cuidados com a mente que a gente precisa ter, que a gente deve investir, que a gente deve buscar para evitar chegar nesse nível de sofrimento tão insuportável. Um outro aspecto importante é o cuidado com as nossas relações, né? Como que a gente está vivendo, que tempo a gente está destinando, que qualidade de tempo a gente está destinando e como nós estamos vivendo as nossas relações. Sejam na família, seja com parceiros, namorado, marido, seja com amigos, com colegas de trabalho. Como é que estão as relações ao nosso redor? Né? Nós somos pessoas muito difíceis de se relacionar, temos sempre problemas repetidas vezes em alguns contextos da vida. É importante olhar para tudo isso e é importante cultivar essas relações dentro de padrões positivos. Cultivar o afeto, cultivar o amor, cultivar a parceria, a reciprocidade, para que a gente não seja tóxico para as outras pessoas, né? Para que a gente não seja aquela pessoa que só chega para os outros para fazer queixas, para reclamar, que nós sejamos também pessoas a apoiar, a incentivar, a vibrar junto nas vitórias, né? Que a gente possa cuidar dessas relações que estão ao nosso redor. Então, o autocuidado, ele é isso. Ele passa por várias esferas da vida. É nós olharmos para o nosso tempo, para as nossas ocupações, para o que a gente está fazendo da nossa vida e dar sentido a tudo isso. Fazer tudo numa direção, num caminho que nos leve a uma melhora, que nos leve a uma vivência prazerosa, a uma vida prazerosa. Né? Essa existência não precisa ser uma existência só de dor e sofrimento. A gente pode passar por ela aprendendo, sim, sofrendo, sim, mas também tendo muito prazer. E esse prazer passa pelo autocuidado. E quanto mais você cuida de você, mais você investe, mais você melhora a sua autoestima, que é a sua percepção sobre você mesmo. E se você tem uma boa autoestima, você valoriza a sua vida. Você valoriza as suas conquistas, suas vitórias, você valoriza as dificuldades que você já enfrentou no caminho. Então, tudo isso é um conjunto que faz com que a nossa vida valha a pena, que faz com que a gente tente superar os desafios que surgem no caminho. Isso faz com que a gente deixe muito distante esse pensamento de que a morte é a melhor opção. Na verdade, a gente precisa construir uma vida que faça sentido para que a gente não chegue a esse ponto, né? Que a nossa existência tenha um significado para nós mesmos, de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, as nossas crenças. Então essa é a mensagem que eu trago para vocês e um mês muito agraciado, cheio de sentido para todos nós, que a gente possa usar esse momento para refletir e, sobretudo, para transformar, para enriquecer a nossa rotina, o nosso cotidiano, de ocupações que sejam significativas e tragam sentido à nossa existência. Até mais! Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o preconceito em falar sobre saúde mental. Um tema interessante, amplo, que nos traz várias discussões, né? Que apesar do tempo passar,
apesar de todas as divulgações, apesar de muito se falar hoje, ainda temos muito preconceitos. E esses preconceitos, como a própria palavra fala, que é um julgamento pré-concebido, né? É um julgamento, muitas vezes, que eu faço sem conhecer especificamente sobre o tema. Eu faço sobre as minhas primeiras impressões, faço sobre ouvir falar, mas pouco vivenciei, pouco conheci alguém, né? Mas também fala dos meus medos, né? Saúde mental remete à loucura, né? Antigamente, há muitos anos atrás, alguns séculos atrás, quando não se falava em saúde mental, né? Se falava no enlouquecer. E esse medo, ele acaba tomando conta de muitos. Então, quando a gente fala em saúde mental, é remetido à loucura. A falta de saúde mental, à loucura. Já avançamos sim. Principalmente em políticas públicas, né? Hoje temos espaços mais humanizados no cuidado, temos muito que avançar ainda, temos. Mas veio uma lei que é nova, é menina, né? A Lei 10.216 de 2001, que ela veio trazer um novo olhar para esse cuidado. E um olhar em que a gente olha para essa pessoa que está adoecida, que tem um transtorno mental, mais humanizado, né? Onde não é mais necessário prender, afastar da sociedade, né? Por ter medo, por temer mesmo, né? Então, a partir da Lei 10.216, começou-se a divulgar-se mais e a ter um cuidado diferenciado. Que esses cuidados hoje acontecem numa rede de saúde, né? Que é a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, onde tem os CAPs, né? É o Centro de Atenção Psicossocial, tem residência terapêutica, tem leitos em hospitais gerais. Hoje, um paciente que é acometido de algum transtorno mental, principalmente grave, ele hoje pode ficar no hospital geral e não mais no manicômio, né? Não mais no hospital psiquiátrico. Né? Existem leitos em hospitais gerais. Tem os ambulatórios de saúde mental. Né? Então, assim, o cuidado ele passa a ser junto da família. Mas apesar desses avanços, ainda se sofre muito, né? Quem é acometido de um transtorno mental, seja ele a depressão, seja ele a ansiedade, seja ele um transtorno bipolar, seja ele uma crise grave de ansiedade, ele não tem, às vezes, coragem de dizer que não está bem. E tem medo do olhar julgador do outro. E às vezes vai carregando isso como um peso dentro deles. Associa o estar deprimido com um sinônimo de fraqueza, né? Como sinônimo de incapacidade, né? Muitos ainda falam que depressão é fraqueza, né? Que você vai rezar é falta de Deus, né? E não entende que é uma doença, né? Uma doença como qualquer outra doença, né? É uma doença que tem um desequilíbrio bioquímico no corpo, né? Não é algo criação da minha cabeça, né? Então, como as pessoas desconhecem, acabam ficando com vergonha de falar, né? E os sintomas dos transtornos mentais, na maioria das vezes, são sintomas que todo mundo sente. Quem não se sente triste em algum momento da vida, né? Quem não se sente cansado, irritado, agressivo, quem não fica agressivo em alguns momentos, né? Então ele começa a achar que tá tudo bem, que vai conseguir, que vai dar conta, né? Mas isso vai mexendo com a funcionalidade do indivíduo, né? O problema do transtorno mental como doença, ele vai mexendo na funcionalidade do indivíduo, ou seja, o indivíduo ele passa a não funcionar como ele funcionava. O sono já não é mais o mesmo, o apetite já não é mais o mesmo, vai perdendo a energia. Às vezes, quando um caso de ansiedade, por exemplo, seu corpo responde muito, você fica
respiração curta, seu coração acelera, a sensação que você vai morrer, né? Mas não tenho coragem de falar, né? E vou guardando isso dentro de mim muitas vezes. Quando eu já venho dizer, nossa, como eu já avancei, né? E por que eu não falo, né? Porque muitas vezes não falamos. Porque temos vergonha, né? Porque quando eu digo que estou deprimido, ou que eu escuto de alguém que pode ser depressão, eu me sinto totalmente incapacitado, né? E dizer que eu não sou mais capaz, né? Que eu estou com a doença da cabeça, isso às vezes me deixa mais triste ainda, né? Na minha família, às vezes a gente não acha espaço para falar. A família tem um desconhecimento, né? Se eu tenho uma religião que às vezes é um pouco mais rígida, né? Acredita-se que Deus vai me curar. Claro que a religião ela é importantíssima, né? Não a religião, a espiritualidade, o seu contato com Deus, ou seja, lá com quem você dominar, é importante, é estruturante, né? Mas a gente ainda escuta muito, né? Não, isso vai passar, isso é falta de Deus, né? Vá para a igreja rezar que isso vai passar. E isso eu vou acreditando, né? E eu vou, eu busco, e cada vez mais eu busco e não melhoro, não evoluo, né? Mas eu acredito que todo mundo, acredito no que as pessoas estão me falando, né? Que vai passar, né? Mas às vezes não passa, né? Muito pelo contrário, como qualquer outra doença física, que se a gente não cuidar agrava, né? Os transtornos mentais também agravam, né? Por isso que precisa ser divulgado, por isso que espaços como esses precisam ser construídos. Falar sobre o tema, ele é necessário, né? Para que a gente consiga desmistificar, a gente consiga perder nossos medos, que a gente consiga se cuidar, né? Então precisamos de fato criar espaços como esse, onde a gente consiga falar da nossa saúde mental, como falamos de uma dor de cabeça, como falamos quando eu estou diabética, quando falamos que eu estou com a pressão alta, né? Porque só quando eu me aproximo, quando o desconhecido começa a ser conhecido, é que eu consigo me aproximar dele. Então, a saúde mental, a gente precisa ainda romper muitas barreiras. A gente precisa muito falar sobre ela. A gente precisa se aproximar desse mundo, porque sabemos hoje que a depressão é uma das doenças que mais afasta os trabalhadores, né? Que mais tem trabalhadores afastados, depressão, ansiedade, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, são muitos e serão muitos, principalmente se a gente não diminuir o nosso preconceito, né? Se a gente não se abrir para esse cuidado, para esse olhar, né? E os próprios órgãos públicos, né? As próprias políticas públicas precisam avançar. Precisam falar de saúde mental como se fala de qualquer outra doença. Principalmente falar dos sintomas, né? Para eu conhecer, para eu perceber que quando eu não estou dormindo bem é sinalizador, né? Quando eu fico, meu coração acelera e me dá uma sensação de aperto, de sufocamento, é sinalizador. Quando meus pensamentos estão muito negativos, né? Quando minha percepção de mundo está comprometida. Então, por isso que é importante se falar, se divulgar e não ter vergonha, né? Olhar pra gente como seres humanos limitantes, que em algum momento a gente pode adoecer, né? Principalmente quando a gente tenta ser forte demais, né? Hoje o nível de estresse, ele é altíssimo, né? Então se trabalha muito, né? Corre muito, né? Horários de sono são muitas vezes curtos, me alimento mal, não consigo me exercitar e sobrecarrego o meu corpo, né? E à medida que eu sobrecarrego o meu corpo, eu sobrecarrego minha mente, né? E isso me adoece também,
né? Por isso que os nossos números têm aumentado tanto. Por quê? Porque eu estou extrapolando minhas forças, né? Eu não estou reconhecendo os meus limites. O autoconhecimento, ele é fundamental para a prevenção, né? O autocuidado é fundamental para a prevenção. Mas para eu prevenir, eu tenho que me aproximar. Para eu me aproximar, eu preciso desconstruir os meus preconceitos, os meus pré-julgamentos, né? Para quê? Para que eu olhe para o adoecer como algo que faz parte, né? Quando eu olho nesse formato, eu cuido, né? Então, eu não nego, né? O que a gente vê muito é negar, né? Eu não vou no psiquiatra porque eu acho que é um médico de louco, né? A gente escuta muito. Ah, eu não vou pro psiquiatra não, porque ele é médico de louco, eu não tô louca. Eu não vou na terapia não. Se eu for na terapia, eu sou louca para ir para psicólogo, né? Enquanto a gente não entender o que esses profissionais fazem, fica mais difícil ainda, né? Preciso entender que depressão não é loucura, ansiedade não é loucura, né? Eu preciso cuidar para não virar loucura. O que é essa loucura, né? Que hoje que hoje a gente chama a esquizofrenia, quando a gente perde o contato com a realidade, a gente rompe com a realidade, né? Mas todo transtorno mental é loucura? Claro que não. A gente pode evitar a loucura? Claro que sim. Quando a gente se cuida, quando a gente busca, né? Então, por isso que eu falo e repito, né? Precisamos diminuir o nosso preconceito. Quando que conseguimos isso? Quando nos aproximamos, né? Quando conhecemos, quando vamos ler, né? Quando buscamos ajuda, né? Quando compartilho com colegas. Então é importante, de fato, espaços que se falem sobre saúde mental, que olhe para a saúde mental como um bem precioso, né? A nossa cabeça regula o nosso corpo. Para que eu tenha uma vida funcional, eu preciso que minha cabeça funcione bem. Eu preciso dormir bem. Eu preciso repousar. Eu preciso não fazer nada e achar que tá tudo bem. Eu não preciso trabalhar todo dia, o dia todo. Porque é isso, a gente aprendeu a trabalhar. Às vezes a gente cria movimentos de vida onde a gente só trabalha, a gente não se cuida, né? Onde não fazer nada é vergonhoso, né? Num país onde o movimento dele é o trabalho, é o dinheiro, é como se não fazer nada em alguns momentos da vida fosse feio. E não é feio. A gente aprende que o nosso cérebro precisa parar, precisa descansar, que precisamos sim ter momentos de lazer, precisamos ler um livro, precisamos não fazer nada, né? Chegar numa praça e ficar simplesmente em contato com a natureza, se na caso na sua cidade tenha, né? Esse contato com a natureza é reestabilizador, igual um sono, igual uma comida gostosa, né? Então são esses momentos que a gente precisa criar pra gente, né? E isso é ser saudável mentalmente, emocionalmente, né? Precisamos ter contato com nossas emoções e se sentir bem com elas, né? Precisamos também dizer que quando tá triste tá tudo bem, né? Que estar triste também tá tudo bem. Entrar em contato com essa emoção e achar que tá tudo bem, né? Então, precisamos nos despir de todo o preconceito. Precisamos nos despir de tudo que nos impeça de sermos nós mesmos, né? Então, sermos nós mesmos, termos o autoconhecimento é fundamental, né? Buscar ajuda quando eu não me sentir bem. Buscar ajuda profissional. Se eu não quero dividir com alguém que eu goste, mas eu não me sinto confortável, eu busco alguém profissionalmente, né? Temos o profissional psicólogo, temos o profissional psiquiatra e vai ter uma escuta qualificada, né? Então precisamos nos sentir confortáveis, dizer, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não estou legal,
né? Eu queria entender o que está acontecendo comigo e entender que isso está tudo bem, né? Isso é cuidado, isso é autocuidado, né? Isso é amor próprio. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar atenta a mim mesmo. Então, espero que essa fala seja colaborativa. Espero que, de fato, percamos os nossos preconceitos, né? Nos aproximemos uns dos outros, nos aproximemos da saúde mental, que tenhamos hábitos de vida saudáveis, né? Que nos preocupemos com qualidade de vida, né? Que nos aproximemos de pessoas que nós amamos, né? Apesar de estarmos numa época de pandemia e o contato ainda tem que ser com muito cuidado, mas que isso é ter saúde mental, né? Obrigada pela oportunidade e estamos aqui para debatermos sobre o assunto. Abraços a todos. Agradecemos aos palestrantes por essa brilhante palestra nesta tarde, ao Wagner Costa, a Lidiane Almeida e a Tayana Sabino. Inclusive, fazer uma correção no início, eu errei o nome dela, falei Tainá, desculpa, Tayana Sabino. Obrigado pela apresentação de vocês. Se você gostou dessas palestras, envie o link para um amigo, para o seu familiar, para um parente, coloque lá nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam impactadas por essas palestras e mais pessoas possam se aprofundar num conhecimento relacionado ao Setembro Amarelo e principalmente as medidas de prevenção. E eu quero agradecer a Maria, coordenadora de saúde mental do município, e mais um pouquinho antes da gente encerrar, traz pra gente, né? Nós estamos retornando aos serviços, então as unidades básicas aí voltam, os psicólogos, né? As unidades voltam ao seu funcionamento, não vamos dizer normal, né? Porque o normal, a gente ainda vai continuar caminhando ainda nesse pandemia, fora pandemia, mas os serviços já estão voltando. Então, Maria, contextualiza pra gente como é que fica esses serviços nesse retorno às atividades das UBS. Eu aqui gostaria de agradecer, né, pelo convite mais uma vez, agradecer a participação do público, né, como o José já falou, escreve lá, compartilha. É necessário a gente fazer chegar esse tipo de conteúdo à população. A retomada dos serviços é aos poucos, né? À medida que os índices vão descendo, os nossos psicólogos estão se reincorporando às UBS. Mas a gente quer mudar essa visão de que a saúde mental ela só está relacionada ao psicólogo ou ao psiquiatra. A saúde mental é responsabilidade de todos. E visando isso, a gente resolveu capacitar ainda mais os nossos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, agente de saúde, técnico, para que possa receber, né, essa pessoa que está em sofrimento nesse momento e saber como conduzir, né? Saber se ele necessita apenas de um acolhimento, né, ou de um atendimento pela equipe, ou se pode ser atendido pelo psicólogo ou psiquiatra. Então essa reformulação, essa nova visão de que a saúde mental ela não é só responsabilidade do psiquiatra ou do psicólogo, sim responsabilidade de nós todos, né, Jesus? Verdade. Então, dentro da nossa rede, a gente está retomando de novo com os nossos psicólogos, mantendo a nossa central de acolhimento psicológico, né, dependendo da necessidade dos atendimentos e capacitando os nossos profissionais para poder recebê-los. Maravilha, né? Capacitação é o ponto, né? Capacitar uma equipe multidisciplinar para o atendimento à nossa população relacionada aí às questões de saúde mental. Mais uma vez, obrigado, né, por essa contribuição, por essa tarde que nós tivemos aqui, pelo conhecimento que nós adquirimos, né? O conhecimento ele é importantíssimo quando nós estamos falando em prevenção. Então você também pode fazer parte com o seu conhecimento adquirido em nos ajudar, enquanto profissionais de saúde, a identificar um amigo, um colega e direcionar para a rede, como Maria colocou muito bem. Inclusive o telefone, que já está disponível para vocês, as unidades básicas de saúde, que já voltam com o serviço, então pode procurar as unidades básicas de saúde. E nós queremos agradecer muito Secretaria Municipal de Saúde, né, representada aqui pela doutora Maria. Agradecer a Cíntia Brasil, que é a superintendente da atenção básica do município de Boa Vista, e agradecer ao secretário municipal de saúde, Cláudio Galvão, por essa parceria com o Conselho Regional de Enfermagem e por essas atividades, por essa palestra, por esse webinar do Setembro Amarelo. Então, o símbolo deste Setembro Amarelo é o girassol.
Então que nós tenhamos girassol, né? Que nós estejamos sempre voltados para o sol, voltados para a luz. E eu agradeço a todos vocês, agradeço por estarem conosco essa tarde, agradeço por todas as contribuições e pode deixando ainda aqui a sua pergunta, a sua dúvida, sugestões, que nós estaremos ainda respondendo as suas perguntas. Um grande abraço a todos. Maria, muito obrigado. Vamos já programar uma próxima, né? Mandem sugestões pra gente, né? Qual assunto nós podemos discutir, nós podemos conversar e nós trazemos conhecimento à nossa população e sempre prevenção. Um grande abraço.